Existe uma diferença entre poder e ser moral. É a diferença entre a ética, a moral e a justiça, né? O Bolsonaro, ele não foi eleito de uma forma democrática, mas ele foi eleito presidente da República. E a Constituição garante ao presidente da República uma imunidade na qual ele só pode ser processado com a anuência do Congresso, através da Câmara, né, numa parte do Congresso, da Câmara dos Deputados. E hoje o Bolsonaro está distribuindo o nosso dinheiro para os deputados, né? E como o Lira é um protetor do Bolsonaro, eu vou falar uma coisa absurda aqui. O Bolsonaro pode exterminar o Roberto Carlos em praça pública, né? E eu falo do Roberto Carlos não porque o Roberto Carlos mereça morrer, mas é porque talvez seja o cantor que mais representa uma tradição no Brasil, né? O rei da música, e porque ele deve representar bastante o eleitorado do Bolsonaro, principalmente aquele que estava em Brasília. Como ele pode sair, pegar um revólver e dar um tiro no Rei Pelé? Ele pode. Por que ele pode? Ele pode porque ele só vai ser julgado se a Câmara permitir. Então, neste Brasil, no qual o Arthur Lira não permite nenhum tipo de julgamento contra o Bolsonaro, ele pode tudo. Agora, essa conversinha de que foi no calor da emoção é uma conversa para reaquecer os mercados. Ele falar no calor da emoção, se estivéssemos vivendo uma condição em que tivéssemos uma Câmara dos Deputados digna, e é importante dizer, a mesma campanha que elegeu Bolsonaro presidente, a campanha da mamadeira de pip, a campanha do kit gay, ela elegeu deputados que hoje fazem da Câmara dos Deputados uma Câmara majoritariamente podre. Esse esquema que elegeu essa Câmara majoritariamente podre produziu uma situação na qual o presidente, ainda que ele não possa, ele pode. É moral o Bolsonaro utilizar esse tipo de coisa para escapar de tudo? Não. A cloroquina e a ivermectina foram defendidas pelo Bolsonaro por ano. E ele não abandonou enquanto a CPI não o pressionou a abandonar. Da mesma forma, ele estaria insistindo na pirraça dele contra o Alexandre de Moraes, na pirraça dele contra o STF, se ele não estivesse observando que os seus apoiadores estão tomando prejuízos. Então, no momento que ele começa a perceber que um bloco econômico começa a olhar com maus olhos o que ele está fazendo e que este movimento dele pode resultar na perda de apoio dentro do Congresso, ele começa a ter medo. Mas é muito importante dizer que o Bolsonaro, enquanto a gente tem o Lira na Câmara dos Deputados, ele pode tudo. Volto a dizer, ele pode sair na rua, matar o Pelé ou o Roberto Carlos, tanto o rei da música quanto o rei do futebol, na frente de todos, que não vai ter dúvida nenhuma que ele matou. Não é questão de prova, é questão da imunidade. O presidente está, nesse momento, imune a qualquer tipo de crime por causa de algo que temos no Brasil que é muito pior do que o Bolsonaro, que é o Arthur Lira. Então, é importante pensarmos na responsabilidade do Arthur Lira e lá atrás, né, do Rodrigo Maia, na manutenção do Bolsonaro na presidência. E as pessoas falam, olha, mas ele teria a maioria dos deputados, então não é a hora de pautar o impeachment. É uma questão muito importante, porque se tivéssemos o impeachment pautado, as pessoas colocariam seus nomes ao lado do Bolsonaro. Nunca vamos esquecer que o Marco Feliciano votou a favor do Temer, para o Temer não ser processado. Então, assim, ninguém vai poder chamar o Marco Feliciano de honesto. Ele votou a favor do Temer. São pessoas que... pode ser reeleito? Pode ser reeleito. Pode ser porque o seu eleitor é ainda pior do que ele. Mas é importante carimbar as pessoas. Eu tô vendo a Tabata fazer um monte de campanhas contra o Bolsonaro. Ela tá ferrada se tiver processo de impeachment, porque ela vai votar a favor do Bolsonaro contra o impeachment e depois vai ter que gravar vídeo falando, olha, eu votei contra o impeachment porque o impeachment nesse momento traria muito prejuízo para o Brasil, mas em 2022 a gente tira o Bolsonaro. Nesse momento tá muita gente que tá falando em impeachment nesse momento, tá falando que é uma coisa legal para ser falada, mas a gente não sabe se elas votariam a favor ou contra o impeachment. Eu acho que a pessoa que estaria mais complicada nesse momento seria a Tabata. Ela teria que escolher se ela vai obedecer
o lema e vai votar a favor do Bolsonaro e contra o impeachment, ou se ela vai ser coerente com a campanhazinha que ela tá fazendo no Twitter. Ela tá fazendo campanha falando que é contra. Todos que são a favor do Bolsonaro, que estão ganhando dinheiro com o Bolsonaro, estão fazendo campanha contra o Bolsonaro porque dá popularidade. Ninguém quer se associar ao Bolsonaro, mas no fundo, ninguém quer se associar em termos de imagem, ninguém tá querendo colocar sua imagem associada ao Bolsonaro como a Tabata, tá querendo deixar claro para todo mundo, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente não tá vendo nesse momento um processo de impeachment e os deputados falando, eu voto a favor do processo, eu voto contra, pela família, né, pelo meu cachorro, né, pela minha vizinha, que eu vejo tomando banho pelada, pela janela. Não tem nada disso, absolutamente nada. O que tem neste momento é somente gente falando de impeachment sem lutar pelo impeachment. Sabe quem tá lutando pelo impeachment? O povão que vai às ruas pedir o impeachment. Essa é a realidade.